Olá, você que nos acompanha, este é o Fono no Recreio. Meu nome é Vinícius Fontanella. Olá, eu sou a Cleo Matos. Olá, eu sou Daniele Bauer. E hoje no Recreio eu estou mais uma vez com um membro do Olimpo da fonoaudiologia, tá? Uma conselheira do Crefono 2, doutora pela USP. Gente, tremem os nódulos vocais nesse momento, os distúrbios da comunicação passam medo quando a gente fala esse nome. É ela, a maravilhosa, a incrível, generosa Márcia Menezes. Bem-vinda ao nosso recreio, Márcia! Nossa, Vinícius, eu vou deixar isso gravado para eu acordar todos os dias. Já te falei isso com essa voz bonita, me falando isso tudo, para eu acordar bem animada. Obrigada pela apresentação. Não sei se sou tudo isso que você disse, mas obrigada pela apresentação e muito feliz de estar aqui com vocês no Recreio. Que nome interessante. Olha só, eu estava contando para as meninas agora há pouco sobre como eu cheguei até você. Né, porque eu, como acadêmico, procurava muito cursos na área de voz, porque eu sempre gostei, e eu achava muito profissional da área da voz cantada, que não era muito a minha área de interesse, né? E aí, quando eu achei você, foi um refrigério, assim, e aí depois eu comecei, comprei o checklist de avaliação vocal, os 3 Cs, da precisão de exercícios vocais, cara. E que incrível, assim, logo no primeiro eu fiquei apaixonado, já estava falando para as meninas, gente, temos que trazer a Márcia aqui, e gente, que maravilha, estou muito feliz realmente, né, as meninas aqui, cada um aqui tem a sua paixão, né, meninas? As meninas são loucas por disfagia, também gosto de disfagia, mas a voz mora no meu coração de maneira absoluta, né? Eu tenho medo da disfagia. Você tem... Tenho medo da disfagia. Eu brinco com as minhas amigas que são da disfagia, eu falo, gente, eu tenho pânico de engasgo, pelo amor de Deus, não põe aqui ninguém perto de mim. Mas eu admiro demais a especialidade, tenho amigas queridíssimas, a gente tem nomes muito fortes, né, dentro da área da disfagia. Mas realmente eu encaminho todos os pacientes possíveis de disfagia. Olha, vai para os especialistas, claro, que tem que atender muito bem. Claro, mas diga lá, Márcia, vamos pensar lá na Márcia, que esses dias resolveu falar bem assim na hora de preencher uma ficha de inscrição para um vestibular e colocou o xizinho no curso Fonoaudiologia. O que se passava na cabeça dessa mocinha? Olha, foi outro dia mesmo. Para mim, faz muito pouco tempo que isso aconteceu. Esse ano completamos 30 anos da conclusão. Olha que maravilha. Que incrível. Parabéns. Olha, essa semana iremos, vou me encontrar com a minha turma, né? Olha que gostoso também, né? Poder encontrar com o grupo de formandas daquela época. Eu me formei na São Camilo, aqui em São Paulo, né? Não tem mais o curso, infelizmente, mas foi um curso muito bom. E agora a gente completa 30 anos, mas é muito interessante essa história. Antes de eu começar a falar da minha história, obrigada, viu, por consumir lá os cursos, obrigada por dizer que gosta dos cursos. Eu acho que foi um projeto aí de trazer os cursos que eu sempre dei no presencial para o online, e está sendo muito bacana. A gente tem agora o grupo secreto, que você está lá também, né? Que isso é muito bom, e foi muito legal a gente criar um grupo secreto, que eu falava que tinha 3 coisas que eu queria dentro do online, que era arrastar para cima, link na bio e o grupo secreto. Então, pronto, agora eu já conquistei as 3 coisas que eu precisava, tá tudo bem. E é uma experiência bem bacana. E, falando da minha experiência lá do vestibular, eu nem sabia o que era fonoaudiologia, né? Eu entrei no ensino médio, querendo fazer odonto, depois eu fiquei na dúvida, não sabia o que eu ia fazer, e aí eu cismei que eu queria fazer cursinho, porque toda a minha turma iria fazer
o cursinho depois do colégio, porque era o auge, os cursinhos preparatórios para o vestibular. E aí eu falava, uau, se toda a turma vai, era o ângulo da Tamandaré, era essa o destino, todo mundo ia sair do ensino médio e ia para o ângulo lá fazer o curso preparatório no ângulo da Tamandaré. E eu falava, para lá mesmo que eu vou. E depois eu falei, ai não, eu vou fazer arquitetura. Vou fazer arquitetura porque eu gosto, porque eu acho muito bacana os projetos, e vou seguir por essa linha. Então, fiz um mix de arquitetura com odontologia e deu fonoaudiologia. Fonoaudiologia. Eu estava no segundo semestre do ano que eu prestaria vestibular, pensando em fazer fonoaudiologia, falei, em fazer arquitetura, né? Eu vou fazer arquitetura, tal. Só que eu treinava vôlei. Um dia eu treinei muito vôlei na vida. E não porque eu era boa, mas é porque eu era ruim. Eu precisava treinar muito, muito, muito para poder fazer parte ali do time da escola, né? E eu achava o máximo que eu ia nos campeonatos, pelo menos para ficar no banco ali, né, de reserva. Em algum momento o professor ia me chamar. Então, quando o time estava ganhando, aí o professor me colocava para jogar e eu falava, yes, né, consegui jogar. Tinha uma Copa na época que chamava Copa da NAP. Quem é da minha época sabe que Copa era essa, entre todos os colégios aqui de São Paulo, e aí eu ia em todos os campeonatos, ficava no banco de reserva, era da reserva do time de vôlei da escola. E nós treinávamos com vários outros anos, né? E uma das nossas colegas tinha saído e tinha ido fazer fonoaudiologia, e ela vinha treinar com a gente mesmo sem estar mais na escola. E aí, no segundo semestre, ela chega e fala, gente, estou fazendo fonoaudiologia. E aí era aquele verdadeiro, a pergunta da época, que era fono o quê? Né? Você está fazendo fono o quê? E aí ela falava, fonoaudiologia. E ela tinha feito magistério. E aí eu falava, nossa, fono o quê? O que que é fono, isso que você faz, né? E aí ela foi me explicar. E eu achei o máximo. Eu falei, nossa, existe uma profissão que ensina as pessoas a falarem, porque simplificadamente foi o que ela tinha me dito na época. Existe isso, né? Alguém que ensina uma outra alguém a falar melhor. Gente, isso é o máximo. Eu quero fazer isso daí, né? E na época tinha umas revistinhas da Abril, da editora Abril, que era o Guia do Estudante. Né? Nossa, mais de um convidado já falou que parou na fonoaudiologia por causa do Guia do Estudante, hein? E eu cheguei a consumir esse material também. Era exatamente isso. Tinha o Guia do Estudante, e aí eu falei, nossa, vou dar uma procurada, o que é essa fonoaudiologia? E aí que eu fui ler, entender que não era só fala, que tinha audição também, que dava para atuar na área da educação, na área da saúde, né? E tinha as estrelinhas lá dos cursos. E dos cursos que tinha as estrelinhas lá era a São Camilo, que foi onde eu cursei, tinha a PUC e tinha a USP e a Unifesp, acho que eram essas as universidades da época. Mas aí eu estava em dúvida se eu ia fazer o cursinho da Tamandaré, como todo mundo ia, né? Ou se eu prestava vestibular. E aí eu decidi, vou fazer o cursinho da Tamandaré. Cheguei toda feliz para o meu pai. Pai, não tenho condições de passar na FUVEST. Não estudei, não vai rolar. Eu vou fazer o cursinho da Tamandaré. Aí o meu pai falou, jamais. Você vai prestar o vestibular e se você passar na privada, você vai para a universidade privada. Não, mas eu quero passar lá na USP, né? Eu não quero passar em outra universidade. Eu preciso fazer um cursinho, pai, 6 meses de cursinho. Ele falava, não, você vai prestar e aonde você passar, você vai. E aí eu falei, pai, mas eu não vou passar. Eu estudei, né? Não queria passar. Eu falei, não quero passar jamais. Eu quero, né, ir com a galera lá para outro lugar. E aí fui, gente, com a maior má vontade que eu tinha naquela época para prestar o vestibular. Mas aí eu passei.
E aí eu passei, eu falei, ai, passei, né? Fiz FUVEST, mas não passei. Passei na primeira fase, mas não passei na outra. E aí passei na São Camilo. Na época, eu nem sei porque eu não prestei PUC. E aí fui fazer a São Camilo. E logo no primeiro ano, eu descobri que a gente estudava voz. E aquilo para mim foi tão assim, sabe, uau, né? Eu tinha uma aula de fisiologia maravilhosa com professores excelentes, assim, na área da fisiologia. E aí, quando eles explicaram como é que a voz era produzida, gente, eu fiquei encantada, assim. Eu falava, nossa, que máximo isso, né? Um lugar tão pequeno, né? Uma estrutura tão pequenininha, e ela consegue dar, né, essa sonoridade, ela vibra, olha, ela vibra 100, 200 vezes em um segundo. Como é que pode uma coisa ser tão rápida, né? E eu acho que foi aquela aula ali, olha, eu estava no primeiro ano, né? E aquela aula ali que me fez, assim, olhar para a voz de uma forma diferente. E eu nunca mais parei de estudar voz na minha vida. Nunca mais. Porque aí, dali, eu fui fazer uns cursos de impostação vocal, que na época tinham cursos e grupos de estudos de impostação vocal, isso logo no primeiro ano. Depois, no segundo ano, eu fui estagiar nessa área. Vou contar para vocês que eu estagiei em áudio, em prótese auditiva, em uma clínica de múltiplas deficiências, e o meu primeiro paciente era DA, foi DA, chamava Ulisses, né? Primeiro paciente a gente nunca esquece. E nunca mais fiz áudio na minha vida. A última áudio que eu fiz foi no último dia de aula do curso de fonoaudiologia. E eu falei, obrigada, áudio, gosto muito de você, bem longe de mim, né? Agradeço pela participação, mas muito obrigada. Não tenho até breve. As meninas se identificaram ali agora. Gosto, né? Eu gosto dos audiologistas. A gente aqui na Plenavox tem um departamento aqui de áudio. Sei Não é ler, nada pessoal. nada pessoal. Sei ler lá todos os exames. Adoro processamento auditivo. Mas o último dia que eu fiz uma audiometria na vida foi nessa aula de audiologia. E aí eu falei, obrigada, passei. Vou embora, não quero mais apertar nenhum desses botões aqui na minha vida. Mas foi isso. Mas eu ainda gosto de arquitetura. Olha só. E você, então você, pelo que você contou pra gente, logo no começo da graduação, a voz sequestrou você não ficou dividida. Será que eu faço isso, aquilo? Não, eu adoro a fonoaudiologia como um todo. Eu acho ela curiosíssima. Eu acho que a comunicação humana ela é encantadora, né? Quanto mais você olha para ela, estuda e vê. Eu gosto muito de fisiologia, eu gosto muito de, né, essa parte anátomo-fisiológica, ela é muito bacana. Desde da época do ensino médio, quando a gente estudava corpo humano ali, era uma coisa que eu gostava demais. Então, quando eu fui para a faculdade, eu achava que a coisa era só na fala. Depois, antes de eu descobrir a voz, a gente estuda muito a audição. E o som, eu adoro física acústica e biofísica. Adoro. É bom, então, quando chegou a parte da saída do som, né? Porque a gente estuda toda essa parte da entrada do som, e já é maravilhosa. É maravilhosa você entender o que acontece ali para você conseguir, né, escutar. Mas a hora que chegou na parte da saída, né, eu me encantei com a voz, mas eu gosto muito de fala, né? Então, para mim, hoje, voz, fala e fluência
São 3 coisas que super se misturam. Eu dei aula de fonética e fonologia por 10 anos na graduação. Olha só, cara, eu também gosto dessa área. Adoro a parte de fonética e fonologia. Nossa, as minhas primeiras aulas dentro da universidade foi dentro da área de fonética e fonologia, não foi em voz. Então, é uma coisa que eu adoro. Quando eu fui e assumi a clínica escola da Universidade de Guarulhos, a gente precisava ser responsável por 2 clínicas, né? Então, você precisava receber ali 2 especialidades para acompanhar os alunos. E aí que eu já estudava fluência, mas não trabalhava tanto assim, e aí a gente dividiu os professores pelas áreas, tal, e eu já estava dando a parte de gagueira, mas não tinha assumido ainda a clínica de gagueira. E aí, quando a gente montou a clínica, e aí precisava assumir 2 especialidades, a minha ficou de voz e fluência. E aí também nunca mais parei de, né, falar e estudar essas 2 áreas, mas a voz sempre veio em primeiro lugar, né? Então foi onde eu fiz toda a minha carreira, estudei, fui fazer mestrado, doutorado e tal, mas a fluência e a fala, até porque, gente, como é que você vai falar e ter voz se você não tiver, né, esse som aí articulado e você não tiver fluência? Então, acho que as coisas, elas se permeiam, assim, sabe? Uhum. Então, Tá relacionado, eu também gosto de fluência. Né? eu acho que... Eu me queixo sempre às meninas que eu gosto de fluência e não tenho gago para atender. Não me procuraram ainda. Não, você não avisou para eles que você atende isso. Talvez, eu preciso avisar isso com mais eficiência. As pessoas não sabem, por isso que elas não te procuram. Para meu perfil tem voz. É por isso, as pessoas não sabem. Não, mas no meu também, viu, Vinícius? No meu também tem lá voz. Mas eu sou só um pouquinho mais velha que você, então acho que as pessoas já sabem aí que um pouquinho foi brincadeira, tá? Um pouquinho foi brincadeira. Sim, isso é uma moça. Mas eu acho que as pessoas vão... É o que eu tenho falado, né, para as pessoas com quem eu converso. É difícil você ter uma área exclusiva, assim, sabe, de interesse. Você precisa escolher uma área para você dedicar seus estudos, para você ter uma linha de pesquisa, né? Mas era mais interior, você não mantém o consultório em pé com uma área, difícil? Então, difícil, muito difícil. Né? A gente teve, né, na semana passada lá no Grupo Secreto falando de empreendedorismo, em fonoaudiologia e tal. E aí, o que acontece? Quando você está, dependendo da cidade que você está, é muito difícil de você conseguir, né, atender uma especialidade. Mas é o que eu falo, até 3, você dá conta, sabe? Você dá conta. Eu sei que em ambientes, por exemplo, com UBSs e tudo mais, às vezes você tem que atender mais demanda ainda. E aí é difícil porque tudo hoje na fonoaudiologia está tão grande de pesquisas, de trabalhos, de protocolos novos, de coisas assim muito bacanas, que é difícil você absorver tudo aquilo. E acho que isso também me fez, Vinícius, criar o curso do checklist da avaliação vocal eficaz, sabe? Porque começou a me procurar pessoas que não eram especialistas em voz, mas estavam nos serviços tendo que atender voz. E eu falei, gente, vocês precisam ter uma lista de coisas imprescindíveis. Isso não dá para faltar. Agora, lógico, quanto mais especializado você for, mais você vai acrescentando e agregando informações. Mas se você vai dar mais resolutibilidade também, né? Sim, porque se você, às vezes... Porque é aquele velho ditado, se você não diagnostica, você não trata. Você nem sabia que existia, como é que você vai direcionar o olhar para aquilo, né? Isso. Então, eu imagino o quão difícil é você estar em alguns serviços e você... Aqui na Plenavox a gente tem um pouco essa coisa, a gente divide por especialidades, mas a hora que a gente vai discutir os casos, vira e mexe tem alguém falando, né, um especialista falando de um protocolo que você não conhecia.
Você fala, nossa, esse protocolo de leitura escrita, mas avalia o que exatamente? Nossa, esse daqui é de sono? Nossa, o que tem agora na parte de sono, né? Mas é aquela história, é bom quando você deixa teu pontinho ali de interrogação o tempo todo ativo. O ruim é quando você começa com muitos pontos finais, sabe? Esse eu acho que é a armadilha, quando você deixa assim, não, isso eu já sei, isso eu já sei, isso eu já Olha, sei. gente, que fala potente que ela trouxe para a gente. Isso aqui, gente, é uma coisa, né? Nós já tivemos vários fonoaudiólogos aqui no nosso programa falando de questões, de que teve gente que falou sobre essa questão das especialidades, né? Mas, por exemplo, há esse tempo atrás me procurou uma parente que tinha um problema de VPPB, otoneuro. Falei, acho lindo, nós já trouxemos a Lúcia Nishino aqui, inclusive para comemorar que final do ano passado, né, foi reconhecida essa especialidade, o otoneuro, trouxemos ela para falar sobre ela, mas eu não sei atender. Não sei atender, tive que encaminhar, parente meu, falei, sinto muito, mas essa área é uma área... Então, se nós já estamos, pessoal, com 15 especialidades reconhecidas, 15 especialidades, é o que ela falou, por exemplo, da áudio, tá? Uma pessoa que trabalha aí há tantos anos com voz, não vai ser a pessoa mais adequada para indicar um aparelho auditivo, de repente, para você, né? Então, ou para dar a melhor resolutibilidade em número de sessões, inclusive, para um problema de voz, uma pessoa que trabalha bastante com linguagem infantil. Então, é uma profissão que a gente pode ter realidades laborais completamente distintas, equipamentos, formatação do ambiente completamente distinta, tá? A gente já falou aqui, nós tivemos grandes especialistas que vieram aqui falar como é que foi a vivência dentro do hospital durante a pandemia, e, por exemplo, pessoas que nem passam perto do hospital, né, que são fonoaudiólogos também. Márcia, me conta então um pouquinho sobre... Você falou que você saiu da universidade e você foi trabalhar numa universidade em Guarulhos, e você ficou responsável pela clínica de voz e fluência. Você morava em Guarulhos nessa época? Não morava, mas mudei para Guarulhos depois de... Ah, tá. Porque você agora está em São Paulo, né? Agora eu estou em São Paulo, porque a Plena Voz é em São Paulo e é em Guarulhos, né? Ah, tá. Eu não sabia. Tem duas unidades, né? A gente tem duas unidades. Tem uma aqui em São Paulo e tem outra em Guarulhos. Mas na época não existia Plena Vox em Guarulhos, e nem Márcia em Guarulhos. A Márcia foi para Guarulhos para dar aula, e aí acabei mudando para Guarulhos e não saí mais de lá. O curso fechou em 2013. Acho que foi em 2013 o curso fechou, 2013 e 14, acho que foi essa mudança aí, do 13 para 14 o curso fechou, e aí eu já estava morando lá, e aí continuei, porque a minha mãe foi morar em Guarulhos, e quando a mãe está perto, aí, balbal, você não sai mais da cidade. É maravilhoso mesmo. Falar, né? Você deixa a mãe perto, a mãe e o pai tão perto. Mas eu fui para Guarulhos para dar aula primeiro. Aí eu engravidei da Júlia, que é a minha filha mais velha, que está com 19 anos hoje, e aí quando eu engravidei dela é que eu mudei para Guarulhos, porque eu falei, preciso estar perto, muito perto, né? Porque no consultório você tem mais flexibilidade de horário, agora na universidade é o horário da universidade, né? E a gente tinha um curso que começou matutino, depois ele passou para matutino e noturno, e aí tinham aulas à tarde, tinha aula de sábado, sabe? Então, eu falei, ou eu estou muito perto, ou então vai ser muito difícil manter essa logística. E aí foi assim que nós fizemos, aí mudamos para lá e ficamos lá, e estamos lá até hoje. Então, eu moro em Guarulhos, mas trabalho em Guarulhos e em São Paulo hoje. E viajo, né? A gente acabou tendo uma oferta, assim, de serviço também, que às vezes a gente vai para outros lugares para dar palestra, né? Fazer treinamentos, alguma coisa assim, online, né, gente? Eu acho que hoje, com, né, essa nossa conversa via, né, essas plataformas aqui de comunicação online, acho que depois da pandemia facilitou muito, né?
principalmente nós que trabalhamos com voz, a gente conseguiu adaptar, e foi muito bom na época, o conselho foi muito rápido de autorizar para que a gente a sociedade foi muito, assim, ágil na época de fazer várias lives, e eu participei de algumas, de como você conseguiria transformar a sua metodologia do presencial para o online, né? E eu tenho algumas colegas fonoaudiólogas que hoje só atendem online. Nossa, cara, que bacana, né? Só atendem Eu online. já atendi pessoas fora do país online, mais de uma vez. Eu atendo. Cara, é incrível, é incrível. O Existe, nosso alcance muda. não é todo mundo, né? A gente sabe que não é para todo mundo. Tem alguns casos que a gente realmente tem bastante dificuldade ali eu oriento para que eu sempre faço uma avaliação se vale ou não a pena, né? Insistir ali no atendimento online. E tem alguns casos que a gente começa no online e percebe que não está indo tão bem, é a hora de novo, né? Da gente pôr o nosso ponto de interrogação ali ativo para questionar se a evolução está boa o suficiente por conta daquele formato. E aí, se não tiver, acho que o que eu tenho feito é ajudado essa pessoa a procurar um fonoaudiólogo próximo lá da casa dela, mesmo que seja fora do país, né? Então, já tive esse cuidado, sabe? Acho que todos nós temos que ter esse cuidado, de saber que horas que tem que parar, de falar, não dá para continuar, eu só faço atendimento online, mas o teu caso merece o atendimento presencial. Entendi. E como foi depois a sua sequência? Assim, que você tem uma carreira acadêmica profícua, você produz, você escreve, você fez mestrado, doutorado, como é que foi isso aí? Eu acho que eu sou muito curiosa, Vinícius, então acho difícil a gente, quando você tem, de novo, né? Eu gosto muito do ponto de interrogação. Eu acho que a gente fica com muitas dúvidas, assim, com relação às coisas, e um jeito que nós temos de responder às nossas dúvidas é a pesquisa, né? Então, a hora que você questiona e procura, acho que a primeira coisa do seu questionamento é procurar em artigos, né, que a nossa revista brasileira também está muito bem, obrigada, né, que é a CODAS, eu acho que também a gente consegue buscar lá parte das nossas respostas. E quando você, além das respostas que você tem da oferta dos nossos queridos pesquisadores nos dando isso, a gente também quer fazer e contribuir, sabe, com a profissão. Então, você fala, olha, eu recebi bastante resposta, mas eu queria responder algumas outras que as pessoas não fizeram e contribuir com a comunidade, né, fonoaudiológica do meu país e do mundo, né, porque a fonoaudiologia brasileira, ela está realmente produzindo muito conteúdo bom de pesquisa. E a gente tem ido para fora do Brasil apresentar as nossas pesquisas, né, em todas as áreas. Então, eu fico muito orgulhosa da fonoaudiologia estar nesse nível, sabe, de representatividade, né, os nossos centros de pesquisa estão muito bons. Então, eu comecei lá, eu acho que eu tive muito incentivo ali dentro da graduação mesmo, né, eu venho de uma universidade privada, e a gente sabe que as universidades públicas, que são, até o momento, os grandes centros de pesquisa, né? As universidades privadas, e a minha universidade não era diferente, a gente, nossa, era muito bom no atendimento, sabe? A gente tinha uma pegada muito assim, dentro do vamos fazer, vamos atender, vamos produzir, né? Vamos trabalhar, era muito isso, sabe? A nossa atividade dentro da universidade privada no qual eu me formei. Mas eu tive, nossa, professores muito bons, e a gente tinha o nosso TCC, que foi o nosso primeiro incentivo à pesquisa, né, que me fez ficar com essa vontade de querer
sabe, saber um pouco mais, de trazer esse olhar mais, com a cabeça mais metodológica. Que engraçado, normalmente o pessoal faz com TCC e fica com raiva de pesquisa. Então, engraçado, né? E foi um perrengue, porque sempre é, né? Coletado. Mas eu achava tão legal aquilo. E, gente, eu fui fazer o meu TCC com o neurologista, o meu professor querido da neurologia, para falar sobre os efeitos dos psicotrópicos. Olha que viagem. É assim, era uma coisa muito nada a ver com voz. Era eram os efeitos dos psicotrópicos nas questões de linguagem e aprendizagem. Uau! Olha para onde eu fui. E aí, eu terminei o TCC, um pouco antes de terminar o TCC, teve um encontro na USP de graduandos de fonoaudiologia para apresentar os seus respectivos trabalhos. E nós fomos fazer a apresentação do trabalho, e aquela comunidade, que era uma comunidade de encontro de pessoas, apresentando seus trabalhos, mostrando os resultados, trazendo as dificuldades, foi um ambiente que já me deixou assim, putz, que legal, a gente saiu do universo, que é aquele universo da minha universidade, que era ali, né, o nosso miolo, e a gente foi para um outro ambiente com encontro de várias outras universidades. Eu estava no 4º ano da faculdade. E aí eu terminei a graduação e fui fazer aprimoramento no HC, dentro do Hospital das Clínicas. E foi muito bom, porque lá é o ambiente incentivado a trabalhar e transformar o seu trabalho em algum tipo de pesquisa, porque tudo gera números e dados e contribuições, né? Se você tiver com esse olhar aceso, sabe? Mas eu acho que o fazer a pesquisa... Então, eu fui para o HC e já lá também comecei a apresentar alguns trabalhos dentro da otorrinolaringologia. Eu acho que eu tive uma sorte de ter mestres na minha carreira, assim, que me despertaram, que me deram insights, assim, maravilhosos, né? Então, na graduação, eu tive aula com a Beth Carrara e com a Leni Quirilos, né, que foram professores, fora todos os professores da linguagem, né, e da áudio, que eram muito bons, mas eu acho que ter a aula com a Beth Carrara e com a Leni Quirilos, assim, foi um encantamento na parte de voz. Depois eu fui trabalhar com um otorrino que, nossa, também é professor da Unifesp, que é o doutor Reginaldo Fujita, que é uma pessoa que eu também aprendi demais e tenho uma gratidão enorme por ele, né? E fui para o HC. Então, eu estava trabalhando com o doutor Fujita e estava no HC com o doutor Domingos, que, né, dispensa apresentações. O doutor Domingos Tissuji, na área da laringologia, é uma sumidade, né? E enquanto eu estava ali, eu comecei a querer fazer pesquisa na área de disfonia psicogênica, que eles estavam começando a fazer as aplicações de Botox. Foi o comecinho das aplicações de Botox. E aí eu falei, eu vou fazer especialização, eu vou estudar isso, tal. A gente fez o primeiro trabalho, apresentamos no Congresso de Otorrino, na época o fonoaudiólogo podia participar dos congressos de otorrino, então nós fomos com o grupo todo do HC para fazer essa apresentação. Eu fiz a apresentação com o grupo do HC e fiz uma outra apresentação com cantores líricos do Teatro Municipal. Gente, eu tinha 21 anos. Eu tinha 21 anos nessa época. E aí eu fui para fazer uma apresentação com os cantores líricos do Teatro Municipal, junto com o doutor Fujita, porque na época eu estava trabalhando com ele no consultório. Então é isso, né? Acho que eu encontrei pessoas, assim, que me incentivaram muito nessa questão da excelência, assim, eles eram muito criteriosos com relação a o que o fonoaudiólogo faz, quais são os resultados que vocês dão, me mostra, são 2 japoneses, né? Então, assim, me mostra que deu certo, né? E aí, como é que é o antes e depois disso, tal? Acompanhei cirurgias, nossa, muitas. Eu trabalhava com o doutor Domingo, com o doutor Fujita, e aí por uns 6 anos eu acompanhei todas as cirurgias dele do sábado.
Uau! Todas, porque ele me deixa, eu podia, porque na época podia, hoje não pode mais, não é assim, mas na época podia, ele falava, vou operar, então eu acompanhava os pacientes antes, depois eu acompanhava os pacientes durante a cirurgia e depois acompanhava os pacientes depois da cirurgia. E aí era cirurgia de tudo, era cirurgia de laringe, de nariz, era cirurgia de ouvido, era uma aula de anatomia. Era uma aula de anatomia, então acho que Privilégio. foi um privilégio. Não, eu concordo, assim, e sou grata a ele até hoje, assim, porque a quantidade de coisas que eu vi, né, e ele foi mostrando ali na hora o que era, quantas laringes a gente viu, e entuba e não entuba, e o tamanho, e não sei o que e tal, era muito, assim, aula prática ali, né, todo sábado estava lá. Então, eu acho que isso foi um ganho. E lá no HC a mesma coisa, né? Porque no HC a gente também ficava lá vendo toda a parte de reunião clínica, que era junto com toda a equipe lá dos residentes, e quando tinha cirurgia a gente podia assistir. Então, isso também era muito bacana. Então, eu acho que estar nesses ambientes, lógico, né, gente, é um conjunto de fatores. Eu sempre fui muito disponível a aprender. Muito, mas muito, assim mesmo. Então, Márcia, você pode? Posso. Márcia, você quer vir? Quero. Você faz? Faço. Né? Então, eu disse muitos sims. Muitos sims. Muitos, 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 muitos. Continuo falando muitos sims até hoje, né? Tanto que está aqui conosco hoje. Eu falo bastante sim. Eu tenho dificuldade de falar não, né? Mas eu acho que os sims, né, quando você faz com responsabilidade, você fala sim para as coisas também falam sim para você, né? Claro. Então, eu acho que foi um processo bacana aí de... e outra, quando você fala sim com responsabilidade, você tem um grau de exigência altíssimo. Porque o fato de você ter falado que vai, você tem que ir direito, né? Você tem que ir Você disse muito. que sim, agora você tem que cumprir com as expectativas, né? Exatamente. Então, você falou que vai e faz direito. Porque o meu medo era, meu Deus do céu, e agora, né? Eu tô aqui e era, gente, né? Eu era recém-formada, eu não tinha estudado tanta voz assim, embora eu tive grandes mestres na faculdade. Mas eles faziam perguntas o tempo todo. Por que é isso? Por que é aquilo? Como é que funciona isso? Não sei o quê. E aí você ficava, né, minha cabeça ia a milhão, né? Porque eu falava, meu Deus do céu, onde eu estudei isso, onde eu li isso, eu preciso responder, né? Deixa eu juntar aqui o lá com o CRA, né? Para eu poder dar essa resposta. E eu acho que eles, assim, estavam me perguntando de coração bom, assim, sabe? Para poder também me estimular a pensar, a responder. Mas era meio tenso, né? Porque era perguntado assim, coletivamente, sabe? Tava todo mundo junto. Eu falava, ai meu Deus do céu, se eu falar alguma coisa errada agora, né? Em público, né? Dava muito medo. Mas eu falo isso para o meu filho, né? Eu tenho um filho de 9 anos. E aí ele falava assim, ai mãe, eu tô jogando bola e eu tô jogando bola com uns meninos que não joga tão bem assim, porque eles são mais novos. Eu falei, filho, mas tudo bem, né? Eles são mais novos. Ele falou, não, mas aí eu tenho que me esforçar muito. E aí eu fico muito cansado. E aí eu falo para ele, mas você acha que isso é bom ou isso é ruim? Né? Uhum. Isso é ruim, que você está tendo que se esforçar muito para poder jogar melhor, para poder, né, fazer com que seu time ganhe. Então, é um esforço, é um desgaste, né? Dá uma tensão ali, você fala, ai meu Deus, mas é muito positivo para você conseguir aprender, se desenvolver, né? Eu acho que existe essa autocobrança, que também tem que ser dosada, né? Para a gente também não adoecer mentalmente, né? Nem fisicamente. Mas eu acho que eu tive uma família muito boa para me ajudar nisso, sabe?
Então, eu tenho meu pai e minha mãe, assim, eles são muito equilibrados, assim, para poder ter me dado o tom, né, de você precisa, sim, ser responsável, você precisa, sim, se esforçar, mas você precisa ter a sua hora ali de descanso, você precisa, né, ter um momento espiritual da sua vida, você precisa ter contato com a sua família que te recarrega, com seus amigos. Então, eu acho que isso dá um contrabalanceio, sabe? Entre você ter esse foco em performance, mas você também tá com a sua saúde mental em dia. E fazer terapia, né? A vida inteira, isso é importante. É claro, né? Mas eu acho que é isso, sabe, Vinícius? Então, por que eu fui para a área da pesquisa tal? Eu acho que tem uma coisa do incentivo, tem essa coisa da minha curiosidade. Eu comecei a dar aula muito cedo, então eu acabei indo para a universidade muito cedo. Eu comecei a dar aula com 23 anos. Então, assim, eu entrei por conta de um projeto, aí eu fui ser professora assistente e já fiquei, né? Então, quando você está no ambiente acadêmico, também você fica com uma relação muito forte com pesquisa. O que eu acho bacana é que eu nunca parei de clinicar. Em nenhum momento da vida. Então, assim, eu consegui levar sempre as duas coisas, né? Muito intensamente. Então, eu gosto de pesquisa, mas eu gosto de pesquisa que eu consigo aplicar na minha vida do dia a dia aqui no consultório, né? Então, a minha pesquisa, ela é uma pesquisa prática, é uma pesquisa que responde os meus perrengues ali do dia a dia, né? Eu pego a pesquisa e também trago para cá, e testo, e vejo como é que funciona, né? Então, eu acho que eu gosto da ciência básica, eu acho que é muito legal estudar a ciência básica, mas a minha pesquisa, eu gosto, né? Eu gosto muito da linha dos exercícios vocais, e a minha linha é sempre na parte de prescrição de exercícios e dosagem de exercício, né? E condutas frente aos exercícios, os cuidados, até os 3Cs fala muito disso. Mas eu acho que essa combinação da ciência, da pesquisa, com a vida mesmo, do fazer ali, da clínica, para mim, é o que me completa, sabe? É o que eu consigo respirar e falar, tá, agora tá ok, eu consegui usar, e também fazer o movimento ao contrário. Na pesquisa, isso funciona, mas na prática, no dia a dia, isso não vai funcionar. Isso é um dado de pesquisa, mas se você for pôr exatamente isso em prática, é muito complicado. Por quê? Porque a gente não tem um cenário tão desenhadinho assim, né? A gente não tem, às vezes, e eu estou falando a gente, eu, dentro da minha vida, e eu fico muito pensando nos fonoaudiólogos Brasil, que é tão diverso. Tão diverso, com situações muito variadas, de condições de equipamento, com, né, condições, às vezes, de tempo e de formação. Então, eu acho que a gente precisa ter esses dois olhares. Para mim, isso faz muito sentido, de ter esses dois olhares, né? De ter um olhar acadêmico, porque eu continuo na academia mesmo indiretamente, né? Eu não estou mais na graduação, mas continuo dando aula em pós, participando das bancas de mestrado, doutorado, dou os meus cursos, tal, e na clínica, né? Então, fazer esse contrabalanceio, assim, para mim é muito rico. E é importante, né, a gente ter também essas duas nuances, né? Não somente em área de voz, mas em todas as áreas da fonoaudiologia, né? Eu acho que a prática clínica tem muito a agregar também ao campo da pesquisa, né? Porque é justamente isso, a gente tem ali a validação de que realmente está dando certo ou não, né? Isso é muito bacana. E agora nos conte um pouquinho, uma curiosidade que temos.
Como é trabalhar com os narradores de competições de game? Eu já fiquei sabendo que a doutora Márcia trabalha com esse público também. Sim, sim. Eles são chamados de casters, né? Os casters. Eu falei que esse é um outro lado, né, do trabalho aí da fonoaudiologia, porque ele foi bem desafiador no começo, até porque era um universo. Sempre quando a gente vai fazer um trabalho, né, a gente pega algum tipo de referência do que já foi feito, do que já tem sido realizado, alguma pesquisa que já tem sido feito, né? E aí eu caio com esse grupo, né? Por indicação de uma outra fonoaudióloga, super amiga minha, Priscila Cima, uma querida, que o filho dela é um caster, né? Já era desde aquela época, o GSTV, e aí a Priscila já tinha feito cursos comigo e me conhecia desde a minha eu nem vou falar que ela é contemporânea, porque ela não é, mas ela é da mesma universidade que eu, então a gente se conhece desde essa época, né? E ela sabia, né, o quão eu estava dedicada para a área de voz e a área de voz profissional. Né? Que ela recebeu essa demanda, né? Uma pessoa perguntou: olha, Priscila, você indica alguém? Ela falou: Márcia, preciso que seja você. Eu falei: você não quer ir? Aí ela falou: não quero, não é minha especialidade, não nenhuma de assumir isso. Eu falei: tá, mas eu também não conheço esse público. Aí ela falava: não, mas eu tenho certeza que você vai aprender. Esse público se tornou muito mais evidente agora, pós-pandemia, né? No período de pandemia, para cá, ele se tornou... Eu tô com eles, eu tô com esse grupo, né? Eu tô neste ambiente de esportes, que é esportes eletrônicos, é chamado de e-esportes, né? Eu tô neste ambiente desde 2017, né? Então, quando a gente começou, não tinha nem um mercado tão amplo quanto tem hoje, e na fonoaudiologia não tinha nada, absolutamente nada. Nem aqui no Brasil, nem fora do Brasil, né? E aí, quando eu comecei, eu fui entender um pouco mais como é que era esse grupo, porque sempre quando você começa um trabalho de voz profissional, você precisa entender muito o contexto daquele ambiente, né? Porque, embora seja voz profissional, as especificidades, as exigências, a característica é tão específica que se você não estiver imersa, né, naquele ambiente, você está atirando para um lado e a pessoa está com necessidade para outra coisa, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi me envolver mais, de assistir mais, de consumir mais, de conhecer esse grupo, e foi muito, assim, intenso e tenso, porque o meu videogame que eu tinha na minha vida era o Atari. Esses dias, galera. Eu tinha o meu Atari, que eu tinha, né, recebido do Papai Noel, quando eu devia ter uns 10 anos, e eu jogava Enduro, né? E só, assim, tipo, nem lembro todos os jogos, mas o Enduro eu lembro muito bem que ele existia, que era um joguinho de carro, eu tinha uma coisa para olhar só, né? Era uma coisa que eu olhava, e aí você ficava com o olho fixo. Aí eu fui para o estúdio, lá onde era transmitido esses jogos, e aí eu fui numa sala que eles chamam de switcher, que é onde tem muitas televisões, e cada televisão mostra uma coisa diferente, e aí o coordenador lá da época falou: olha, você quer ver você quer escutar e ver como é que é o jogo? Entra aqui. E aí eu entrei nessa sala, gente. Eu entrei nessa sala e eu fiquei assim, em choque, porque eu falava: para qual televisão que eu olho e o que eu tenho que escutar exatamente, né?
E aí tinha muitas coisas para olhar, porque hoje todos os jogos que a gente tem de oferta, dificilmente eles têm um único foco de olhar. A gente geralmente tem mais do que uma coisa. E eu fui acompanhar um jogo, que é um jogo que tem uma característica exatamente assim, que é o League of Legends. E esse jogo, né, que é o LoL, ele é um dos jogos mais jogados no mundo, né? E ele é um jogo que tem muitas coisas acontecendo, são 5 jogadores, né? E eles caminham por rotas dentro do jogo. Então, tem 10 coisas, 10 coisas se mexendo, e mais todas as coisas que vêm para atrapalhar esses jogadores aí, né, se mexendo. Muito colorido, com muito estímulo visual, e aí me deu uma dor de cabeça. Igualzinho Enduro. Igualzinho Enduro, imagina. Mas me deu uma dor de cabeça que eu falava, gente, acho que eu vou embora, e aí eu volto outro dia, porque tá difícil aqui, né? Não sei para onde eu olho. Eu não sei o que eu escuto. Aí, o que eu fiz? Eu fechei os olhos. Ai, o Enduro. Põe aí o Enduro. Se você está acompanhando a gente no YouTube, eu espero que você consiga ver aqui uma imagem do jogo Enduro para você que não viveu a era de ouro do Atari. Olha que bonitinho. Tudo verde, não tinha nada acontecendo, tudo verde. Tinha um carrinho, tá? Um carrinho só, que era o seu. E você era uma corrida de carro que acontecia por dias e por lugares diferentes, mas, gente, era um carrinho para olhar, era só um carrinho para olhar. E uma outra coisinha para desviar. Era isso, era era uma coisa que... E mesmo assim, gente, era muito sofisticado para minha mão. A minha mão, para, né, ter aquele controle lá do Atari, já era o suficiente para minha vida. Vale lembrar que o corpo acompanhava para o lado que o Isso, fazia tudo, né? Vai para lá, vem para cá, né? Era tudo aquilo, né? E aí a gente vai pro LOL, né? Que é isso, se vocês estiverem vendo aí o que está acontecendo. Esse é um recorte do LOL, mas se vocês observarem, o mapa inteiro é esse que está aqui do ladinho, tá vendo? Esse é o que está acontecendo, está aqui nesse cantinho, vai aparecendo essas coisas todas as horas, e aí aqui é um streamer que deve estar jogando, pelo que eu estou entendendo aqui, tá? Se você pegar dentro do LoL mesmo, você vai ver que ele tem uma visão maior ainda. Mas é isso, todo colorido, com muitas coisas, tem lá todas as pontuações. Tá vendo? Ó, tem tudo isso acontecendo, tá? Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, e aí as pessoas, o narrador, ele vai narrando o que está acontecendo, dependendo da jogada. Só que é muito difícil para o narrador de LoL, gente, narrar isso. Porque ele tem que escolher uma coisa para falar. Porque ele está vendo muitas coisas, mas ele tem que narrar uma coisa, que ele não consegue falar de todas, né? E aí ele vai indo. A questão é o seguinte, você tem que chegar no Nexus. O Nexus é o ponto auge lá, que é o fim do jogo. Quem chegar lá primeiro vai ganhar, e aí vai ter o ganhador final, tá? Então, ele vai lutando, são várias lutas, ele vai lutando, vai ganhando pontuação, e aí ele vai chegar lá no Nexus. A hora que ele chega lá, eu falo que parece rouba a bandeira, sabe? Diz o nome de um streamer, de repente eu acho um trechinho aqui para colocar para a galera conhecer. Se você colocar, eu acho que põe o pessoal do... Quem que joga bastante? Põe aí. Se você colocar tem o Takeshi, tem o Ilha das Lendas. Mas Takeshi? Takeshi, coloca aí. Vamos ver se ele vai aparecer jogando. Cara dele. Mas vai no canal dele, acho que é melhor o canal dele. Esse aqui, esse primeiro. Olha no canal dele. Isso. Vamos ver aqui, achar um vídeo que ele esteja
Ele é um streamer. Testei o rework do Swain. Gente, eu não tenho a mínima ideia do que seja isso. Estou sentindo um tiozão. Ele joga, ele tá jogando. Então, aí ele tá streamando. O que é uma stream? Ele tá jogando, ele era um ex-jogador, que hoje ele é um caster, né? Então, ele narra os jogos, mas ele tá jogando agora, tá vendo? Então, enquanto ele tá jogando, ele vai falando o que ele tá fazendo. E aí, conforme ele vai falando, isso é um outro trabalho, que é um outro público que a gente atende também. Então, em 2017, a gente foi direcionado exclusivamente... Ai, velho, filha da... Ele fala palavrão. Ele fala palavrão, né? Mas ele tá jogando, tá vendo? Ele tá jogando e ele fica falando o que ele tá fazendo. Às vezes ele chega em determinado lugar, vem um menino que falam que se atrapalham. E aí, dentro desse jogo, que demora mais ou menos uns 20 a 40 minutos, 45 por partida, o narrador vai fazendo a narração. Geralmente é um narrador, tem um comentarista e um analista mais técnico. É igual ao futebol, mesma estrutura do futebol. Oi? Inclusive, isso que você falou da suíte, né? A suíte é uma estrutura comum em televisão. Emissora de televisão. Quando a televisão tem, né, o programa ao vivo rolando, tem a suíte, onde eles fazem os cortes das telas. E aí, eles vão fazendo isso. Esse é uma estrutura, né, igualzinha de televisão. Tanto é que quem coordenava na época, né, toda essa estrutura, quando a gente, né, a Plenavox passou a fazer parte desse trabalho, era o pessoal que era da TV aberta. Eles eram da Band, aí foram para essa estrutura, a maioria, e aí eles fizeram um formato igualzinho de TV. E hoje, até hoje, funciona assim. Então, tem o diretor de transmissão, e aí tem o palco, e aí tem o cenário, e aí tem o figurino, vai ter o maquiador, tem o microfone, tem todo, né, o diretor de áudio. Então, atender esse público, a primeira coisa a gente teve que conhecer o que eles faziam, porque até então, para mim, era muito difícil entender o que eles faziam. A segunda coisa é ajustar a experiência que nós já tínhamos das transmissões tradicionais para dentro do formato de internet. Né? Porque é outra comunicação, é outra possibilidade de falar, eles permitem algumas coisas que na televisão aberta isso não é permitido, né? O grau de informalidade existe maior do que a gente também observa dentro da TV aberta. A gente fala muito, esse ambiente formado que a gente chama por talentos, é assim que eles chamam essas pessoas. E esses talentos, geralmente, eles são essas pessoas que conhecem muito do jogo, ou são ex-jogadores, ou são influencers. Porque eu estou falando de uma estrutura que é uma estrutura que tem o seu estúdio, eu estou falando de uma estrutura que tem um formato bem TV. Ok, mas a gente já acompanhou outros jogos que não tinha toda essa estrutura. É um estúdio alugado, e aí eles faziam só as finais das transmissões naquele ambiente. A gente tem hoje um grupo de pessoas que não fazem as transmissões mais no presencial, fazem todas online. Então, a gente também acompanha esse grupo hoje a gente chama de comunicadores digitais. Eu coloquei isso no livro da Sociedade, que fala sobre voz profissional, que tem um capítulo que eu e a Juliana Portas escrevemos, falando sobre tendências contemporâneas da voz profissional. Eu ia falar dessa obra agora mesmo. Então, que eu Olha acho que bacana. Foi a primeira vez que a gente trouxe esse ambiente de esportes para dentro. Tem aqui, eu comprei a versão Kindle da obra, e aqui não dá para ver, porque eu sou do eletrônico, tá? Aí eu comprei a versão Kindle da obra, e tanto que eu tirei uma foto e mandei para você, que eu estava lendo, e de repente, olha quem apareceu. Bandas contemporâneas, está aqui.
né? Um livrão, pessoal, tá? Inclusive, legal. eu vi para quem gosta que a TM Reventer tá com uma Blue Friday aí, tá? Então tem, de repente, promoção aí, agora dessa época do ano, dessa obra que vale muito a pena para quem gosta, Fundamentos e Atualidades em Voz Profissional. Então, eu ia perguntar que você pegou toda essa sua vivência e transformou em ciência também, né? Porque você pegou uma obra, né, uma obra da sociedade, né, com tantos grandes nomes escrevendo, e você trouxe isso pela primeira vez, né, para dentro de um livro da sociedade. Mas nesse ínterim, eu acho que eu achei uma narração do Takeshi. Eu queria falar dos desafios mesmo dessa vocais dessa população. Escutem isso. Com a ajuda do Sky, né? O Sky, então, não se vingou totalmente, mas conseguiu pegar essa kill. Olha só o Vulcan, cara. Tomou um castigo ali do Takeshi. E olha só, o Vulcan matou o Takeshi. O Takeshi matou o Vulcan, velho. O Takeshi matou o Vulcan. Vamos ter que dar uma acompanhada aqui, rapaz. Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar essa marotagem aqui bem rapidinho, para vocês poderem acompanhar. O Vinícius, aqui em cima olha o que Guto. legal. A hora que o Guto morre, vou até botar na Sim, câmera lenta para vou pausar melhor. Olha aí, que legal. Essa narração é o narrador nosso, que é o Gruntar, narrando o Takeshi jogando, antes dele ser caster. Olha só. Então, agora isso, se você... Ai, que difícil. Como é que eu vou te... Coloca aí final, que é mais final, LOL 2014, segundo split. Final, gente. LOL 2014, segundo split. Segundo split. VC split. Vê se aparece. Porque agora é a final... Achei muito conteúdo em inglês. Aqui, CBLOL. grande final. Essa aqui? Não, entra no CBLOL São Paulo, final regional. Não, entra na página do CBLOL mesmo. Coloca aí, CBLOL. Que aí eu acho que você vai achar. Dentro do CBLOL, eu acho que você vai achar. Mas o mais legal, gente, é que esse mesmo Gruntar, nessa época que o Takeshi estava jogando, ele tinha uma dinâmica de narração. E aí agora, depois de um tempo, né, a gente fazendo todo o trabalho, ele tem outra dinâmica de narração. É muito diferente. Eu queria, moço, que vocês vissem o próprio Takeshi... Ó, CBLOL Brasil, não é ali, não? Ali, CBLOL Brasil... Chave superior, final. Mas você tem que pensar na transmissão, né? Bom, vê se aparece aqui. Qualquer pessoa... pode clicar onde você quiser. Mas só para o público também entender um pouco como é que funciona, né? A narração... quando você compara uma narração de futebol e uma narração de esportes, por exemplo, né, a gente tem uma quantidade de palavras muito maior faladas dentro do esporte eletrônico do que quando você está falando de um jogo tradicional, porque a variedade de palavras técnicas que aparece é muito, tanto é que se você ouve um jogo de futebol, você consegue acompanhar, mesmo que você não entenda nada de futebol. Se você ouve uma transmissão de esporte, você não entende nada, se você não acompanha. Você não consegue entender, porque a quantidade de termos técnicos que eles falam é muito grande. A outra coisa é que você não tem um gol, 2 gols, né? Para cada jogada é uma subida e uma descida de voz. Então, você tem muito sobe e desce o tempo todo. E esse o tempo todo, ele faz com que, como o jogo é muito dinâmico, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, a voz e a fala de quem narra também tem que ficar acompanhando tudo aquilo. Então, você tem uma quantidade de exigência de voz, de sobe, desce, um fala, é mais frenético, sabe? Você tem menos momentos de silêncio.
Você tem mais ocupação de quantidade de sonoridade ao longo do tempo, né? Então, se a gente pegar 45 minutos de futebol e 45 minutos de narração de esporte eletrônico, o tempo de silêncio é menor no esporte eletrônico do que no da... É mais ágil, né? Ele tende a ser, é para ser. O Brasil trouxe isso, porque também é diferente do resto do mundo. Então, a gente tem uma diferença hoje de transmissão, né, de narração, que é bem característica do Brasil. Se você for assistir, por exemplo, da Europa, tem algumas nuances diferentes, eles não são tão eufóricos assim. Os orientais são super gritões, eles são extremamente gritões, porque lá, gente, o jogo eletrônico, ele é muito maior do que o futebol. Muito, mas muito em termos, assim, a gente acabou de ter uma final agora no último final de semana, né? Quem foi fazer a abertura foi o Linkin Park, o show de abertura, né? Então, o show de abertura é um show, mega show. Aqui no Brasil já foram 12 mil pessoas assistir a final, né? Dentro do Mineirinho. E isso, quando vai para o Mundial, que acontece geralmente, né, em algum país internacional, algum país fora do Brasil, ele é muito maior. Então, se a gente for pensar, o craque do esporte eletrônico da Coreia, né, do Japão, ele é muito mais famoso do que o Cristiano Ronaldo, né? Caramba! Famoso do que o Neymar, Ronaldo, não tem. Eles incentivam as crianças a jogarem videogame. Por quê? Porque esse jogador que é o craque da galera, ele é muito, muito, muito bem remunerado. Ele ganha milhões por mês, ele ganha mais de 100 milhões por mês. Uau! É uma quantidade muito grande. Lógico que ele é um craque, né? Ele é um fenômeno. Mas imagina dentro de uma cultura igual a gente quer, assim, né? Às vezes, joga futebol, né? A criança quer jogar futebol e tal. Se você pensar isso no Japão, China e Coreia, vai ser jogador de videogame. Olha só, Né? Você que manda seu filho, sai do videogame, esse negócio não dá futuro. Não, é assim. Pensa de novo. Vai treinar, que você vai ser um grande jogador de videogame, né? É esporte, então, gente. É esporte. Teve até uma confusão o ano passado com essa história de incluir ou não o esporte eletrônico como esporte dentro da Secretaria do Esporte. Na gestão agora do atual presidente, né? Teve bastante ruído, inclusive, com relação a isso. Mas os jogadores, eles são os jogadores, né, assim, quem joga videogame competitivo, ele está dentro de ele está dentro do ambiente de jogo. Então, ele tem um time, ele tem um tempo para treinar, ele tem um treinador, um coach. Rigorosamente como qualquer outro atleta. Igual outro atleta, igual, né? É a mesma estrutura, né? Então, eu acho que sim, a gente ainda não está acostumado com isso, mas não tem como frear isso. Isso vai crescer. Gente, olha o rumo que que a gente vai. As entrevistas com fonoaudiólogos, elas sempre são surpreendentes, né? E agora a gente entrou no mundo dos games aqui, né? E você falou do Atari, eu sou da geração do Super Nintendo, né? que também foi logo ali, né? Então, também já me senti deslocado porque eu não tenho mais tempo de jogar, né? Eu tenho aqui no meu quarto um Nintendo Wii. E assim, que tipo assim, aquele primeiro, não aquele primeiro Nintendo Wii tá lá para de vez em muito quando eu brincar, né, de maneira muito casual, e agora, né, virou uma questão profissional que inclui um trabalho do profissional fonoaudiólogo que com
desafios inéditos, um uso diferente de voz profissional, como ela falou, com uma intensidade de palavras maiores, com características próprias, né, e oportunidade de trabalho para um profissional, com uma profissional incrível, maravilhosa, pioneira, que desbravou isso, né? Você tirou a braveza, desbravar, tirar a braveza, né, cara? Então desbravou essa área, trazendo mais um campo, assim, né, do qual precisavam de fonoaudiólogos, incrível. E uma grande conquista que houve para quem trabalha com voz foi que esse ano, se eu não me engano, as DVRTs, as doenças vocais relacionadas ao trabalho, tornaram-se doenças que o Serviço de Saúde tem que notificar obrigatoriamente o Ministério do Trabalho, dando mais suporte aos profissionais da voz que acabam, né, sofrendo danos, né, por conta do seu trabalho. E acerca disso, a doutora Márcia esteve lá na Alesp, né, falando no evento do Crefono, não foi isso? Foi isso mesmo. Uma outra coisa que eu sempre fiz na minha carreira, e eu incentivo todos a fazerem, além da vida dentro do privado, quem está no ambiente privado, trazer a pesquisa, mas também estar ativo e presente, próximo da nossa parte de representação de classe, né? Então, eu acho que a gente tem aí a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, que nos representa, a gente tem os crefonos, né, de todos os crefonos que a gente tem, que são os conselhos regionais, a gente tem o Conselho Federal, e eu estou na atual gestão, né, do Crefono 2 aqui de São Paulo. E uma das nossas tarefas, né, era a gente apoiar e ver tudo o que fosse necessário para que a gente pudesse fazer dentro da comissão de voz, né, do Crefono 2. É um dos poucos crefonos que tem uma comissão de voz dentro das suas comissões. A Silvia Tavares fez questão, que é a nossa presidente, de ter esse ambiente ali para, inclusive, apoiar todo esse processo do DVRT, encabeçado pela nossa professora querida, mestra, a Leslie Piccolotto Ferreira, que faz todo um trabalho aí nessa linha. Doutora Leslie, queremos você aqui. É uma pessoa que, assim, né, eu tenho a honra também de tê-la como minha mestra lá na PUC, que eu fui fazer o mestrado na PUC, e a Leslie, junto com o doutor Henrique Olival Costa, super, assim, me acompanharam no mestrado, e na época a Leslie já estava, imagina, completou agora, gente, 30 anos de trabalho do DVRT. Né? E a Leslie insistentemente ali, com toda a equipe dela, da PUC, né, mais os parceiros apoiadores, tal, Suzana Giannini, que estava com a gente lá no evento, conseguiram aí deixar esse percurso, né, não morrer, né, esse trabalho contínuo não morrer. E agora a gente tem a inclusão dos distúrbios de voz relacionados ao trabalho dentro desta lista de doenças relacionadas ao trabalho do Ministério da Saúde. Isso é muito bom, e aí a comissão de voz, junto com a comissão de assuntos parlamentares, organizou esse evento na Alesp, para que a gente pudesse trazer um seminário falando, primeiro, que foi aprovado agora, né, recentemente, oficialmente, segundo, que a gente tem um longo caminho aí para incentivar todos os fonoaudiólogos a fazerem as notificações. Na verdade, as notificações não é só feita por fonoaudiólogos, é feito por todos os profissionais de saúde, mas pensando na fonoaudiologia, né, o que a gente tem? A gente tem uma alteração de voz que precisa aparecer em números para o Ministério da Saúde, né, para os órgãos aí públicos, para a parte epidemiológica, porque você só sabe e gera ações sobre uma doença, né, ou um distúrbio, se ele existe. Se você não notifica, você não consegue ter números para dizer que ele existe, e aí você não consegue fazer muitas ações em cima desse problema.
Então, esse evento, que foi um evento muito bem representado, então nós tínhamos representantes da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, a gente tinha deputados lá presentes, né? A gente precisa desse apoio também dos nossos representantes políticos. A doutora Leslie estava lá, a gente tinha a doutora Silvia Tavares, que é nossa presidente, e eu fui falar do DVRT na clínica privada. Porque o que acontece? Nós que estamos na clínica privada e não estamos no serviço público, a gente fica muito longe do que é isso. O que é para fazer, né? Isso faz parte do que, aonde, por quê, e quando, e como que eu acesso. E a gente tem muitas crenças limitantes para não fazer a notificação, né? Então, ou, assim, eu até levantei lá algumas crenças, assim, tipo, isso é só para quem está no serviço público, e não é verdade, você no privado também pode fazer, isso vai ser muito demorado e vai me dar trabalho, eu não vou ganhar nada com isso também é uma mentira, porque a gente precisa que, quanto mais as pessoas, né, mesmo quem está no serviço privado, seja notificado, o problema seja notificado, gente, porque não é a pessoa que é notificada, é o problema que é notificado. A pessoa em si não é sigiloso isso, não aparece, né? Então a gente fica com medo às vezes de falar, eu não vou notificar porque eu vou prejudicar o meu cliente, né? Eu vou prejudicar a empresa que está me contratando. Então a gente ainda tem um passo a passo. Então o que vai acontecer agora, né? Cenas dos próximos capítulos. A gente fez esse evento. A gente teve a Leslie falando disso, a Fabiana Zambon, a doutora Fabiana Zambon falando disso, né, dentro do Simpro São Paulo, que é o Sindicato dos Professores, a Suzana Giannini falando do histórico do DVRT, desde quando começou até agora, e eu vim falar, a gente teve o doutor Cal, que é, esqueci o sobrenome dele agora, que é um médico que é super envolvido com saúde do trabalhador, falando da parte técnica do que é essa ficha de notificação, que agora está indo para uma versão online, e aí as cenas dos próximos capítulos. A gente está escrevendo um documento, né, esse grupo está escrevendo esse documento junto com a Suzana, para explicar mais detalhadamente para o fonoaudiólogo o que é para fazer, como que é para... Então, assim, esse evento vai virar um documento escrito, assim, vai virar... Oh, que maravilha! Vai virar uma produção escrita para que vocês tenham acesso, todos que estão assistindo aqui, para ter acesso, para que vocês também tenham ali um passo a passo do que fazer. Gente... e assim, e você mencionou antes de você fazer essa brilhante explicação, a questão de como que é legal a gente estar próximo das nossas entidades de classe, como a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, que é uma sociedade científica, é a nossa sociedade científica, né, e os crefonos, né, e realmente nós aqui concordamos, já trouxemos várias pessoas dos crefonos aqui, adoramos estar próximos, né, aliás, esse ano tem eleição, então... pessoal fonoaudiólogo aí tem que estar esperto, não pode deixar de se informar, de se inteirar e participar, comungar desse momento. E eu quero trazer uma notícia quentinha, notícia de hoje, tá, galera? Para vocês, eu não vou me aprofundar muito nisso, porque eu gostaria que você, como profissional, pesquisasse a respeito disso, mas no nosso último episódio nós estivemos aqui com a Carol Silvério e discutimos a respeito, inclusive, de uma normativa do Conselho de Medicina que estava tornando alguns atos que eram dos fonoaudiólogos como privativos de médico, e gerou um monte de tensões, até porque não existe uma hierarquia entre esses profissionais, ou seja, se o conselho de nutrição diz que o nutricionista pode fazer tal coisa, então ele pode, não pode o conselho de medicina dizer que o nutrição não pode fazer, porque o nutrição regula os nutricionistas e o médico regula o médico, então isso gerou um mal-estar, né, nos profissionais da disfagia, nos profissionais da voz, nos profissionais da áudio, né, gerou um mal-estar, e eu só vim contar para vocês que liminarmente, tá, então houve uma decisão liminar que saiu hoje, lá que foi coisa do Crefono 2, que então liminarmente não está valendo essa normativa
do Conselho de Medicina. Então, mais uma vitória, tá? Então, vocês veem como é importante estar próximo, que realmente esse conselho luta pela profissão, luta pela valorização de coisas que já eram, que nós já fizemos e víamos fazendo historicamente, né, sem mais problemas, assim, sabe? Mas a gente sempre tem que estar vigilante, né, para cuidar do nosso quinhão, para cuidar do nosso espaço, da nossa ciência, que a gente estuda, faz com tanto carinho, com tanto amor, senão não estaríamos aqui quase 10 horas da noite de uma quinta-feira, voluntariamente, todo mundo aqui, para falar e para expressar o nosso amor pela fonoaudiologia. Como já temos mais de 1 hora e tarará de gravação, eu vou pedir, Dani, que você estava quietinha, Dani falou que estava com a internet ruim, você quer fazer a última pergunta? Pô, tô com a internet ruim aqui, por isso que volta e meia eu tô com a câmera fechada para ver se melhora. Eu tô no interior, né, gente? A minha internet aqui é quase a rádio. A doutora ali com os gamers e eu aqui pedalando com a internet, mas vamos lá. Márcia, me diz uma coisa, para mim não, para todo mundo, né? Um recadinho importante do coração de alguém que tem toda essa trajetória linda dentro da fonoaudiologia, que contribuiu tanto para a nossa ciência, que contribui e com certeza irá contribuir cada vez mais. Um recado para aquele adolescente, para aquela Márcia que está querendo cursar fonoaudiologia, ou sabe se vai para arquitetura, ou não sabe se vai para odonto, e está pensando em juntar tudo isso e ir para fonoaudiologia. Qual é o recado do coração que tu dá para elas? Eu acho que a gente pode... Eu tenho falado muito do verbo querer, né, nas minhas coisas, assim, nos últimos tempos. Eu tenho conversado bastante sobre empreendedorismo com o nosso grupo lá, secreto. Quem tiver interesse, a gente pode entrar também no grupo secreto, é gratuito, não é vendido nada, assim, é para a gente poder se encontrar ali no ambiente mais seguro. Eu fazia umas lives abertas, né, e aí eu falei, mas tem coisa que é melhor falar no privado, né? E aí a gente... Segue o convite aí, galera. Grupo secreto com essa... Grupo secreto, está lá no Instagram, marcia.menezes.plenavox, aí tem lá na minha bio, agora eu posso falar. E aí, grupo secreto, é só colocar lá que você quer entrar no grupo secreto e você vai para o grupo secreto, né? Tá aí, feito o convite. E aí, o que a gente tem discutido lá, e a semana passada eu falei também, é que a gente precisa querer as coisas, né? Você precisa querer de verdade, assim, do fundo do coração. E realizar. Eu acho que são 2 verbos, né? Você precisa querer e você precisa agir. Porque, às vezes, fica muito... Eu até estava falando semana passada dessa história do sonhar, né? Você precisa acreditar no seu sonho, você precisa focar no seu sonho. Eu sou uma pessoa que eu sonho, eu não sonho muito, gente, eu tenho um problema com os meus sonhos, assim, eu acho que, eu sonho muito, tá, na vida real, mas eu acho que eu tenho, o meu sonhar é menor do que o meu querer, sabe? Eu acho que eu quero mais do que eu sonho, porque eu sempre, quando eu quero, eu fico pensando, como é que eu vou fazer para ter? O que eu vou fazer para ter, né? Para mim é muito mais concreto, sabe? É muito mais próximo, é muito mais pé no chão, é muito mais verdadeiro. Então, eu acho que tudo dá trabalho, tudo dá muito trabalho, mas a tua coragem tem que ser maior do que os seus medos. O seu querer tem que ser maior do que a tua... preguiça, né? Porque às vezes dá preguiça, mas a gente precisa pensar que o nosso movimento é que gira a energia e a mola propulsora para a gente chegar lá nos nossos objetivos, sabe? Então, se movimentem, sabe? Estejam dentro de um movimento interno, né? Deixem os pontos de interrogação aí ligados, façam perguntas, né? Será que eu tenho que fazer isso mesmo, do jeito que eu estou fazendo? Será que eu não poderia melhorar o que eu já estou fazendo? O que eu tenho que ler que eu ainda não li? Para onde eu tenho que ir que eu ainda não fui, né?
Será que eu não tenho que participar mesmo mais das rodas de discussão e de conversa? Porque nós somos uma comunidade fonoaudiológica, a gente existe, né? Então, e hoje, cada vez mais, a gente está em ambientes coletivos da fonoaudiologia, e que eles precisam ser ocupados cada vez mais por fonoaudiólogos, porque se a gente não se unir, não se juntar, não se mobilizar, não se ajudar, a gente vai se enfraquecer, né? Porque a comunicação humana, ela é democrática, muita gente fala de comunicação, muita gente fala de voz, né? Muita gente, hoje em dia, mais do que nunca, vira e mexe, a gente tem alguém falando de um assunto que é da fonoaudiologia, né? Você fala, poxa vida, mas por quê, né? Então, eu acho que a gente precisa existir dentro do nosso ambiente coletivo, e a gente precisa ter esses verbos ativos, assim, eu preciso querer, eu preciso realizar, e eu preciso estar em movimento para o meu bem, né, próprio, assim, por causa das minhas necessidades, e para um bem também dessa comunidade fonoaudiológica que precisa de vocês, precisa de mim, né? Então, assim, Vinícius, Cleonice e Daniele criaram um podcast, né, que eu acho que deve ter, que chama Hora do Recreio, que eu acho que é para motivar mesmo, né, para trazer esse olhar mais amplo de pessoas diferentes do mercado. Isso também, assim, partiu de um vamos fazer, né? Vamos fazer? Teve uma ideia, um vamos fazer, que motivou vocês para estar aqui fazendo isso, né? Então, assim, teve um querer, teve um plano de ação, teve uma ação, vocês estão realizando. Então, eu acho que a gente precisa estar com isso, sabe, vitaminado. E não parar, né? Não para. A minha filha tinha uns 4 anos e falou assim, 4 não, 5. E aí ela tinha uma liçãozinha de casa, ela, ai, mãe, tá muito difícil e tal. Quando que eu vou parar de estudar? E eu falei, nunca, filha. E aí ela morreu de chorar naquele dia. Eu vou parar de estudar, como assim, né? E eu acho que é isso, assim, a gente precisa ter mais né, eu falo 2 coisas para os meus profissionais da voz, né, que na voz profissional, para todos os profissionais, se você não tem nada para melhorar, é hora que você começa a piorar. Né? Uau! Que fala potente, cara. Você não tem nada mais para melhorar, é porque você tá começando a piorar, né? E a outra coisa é que a gente precisa fazer isso, sabe, com muito amor e generosidade para conosco e para com os outros, né? Então, o nosso trabalho, tudo vale a pena mesmo, porque você põe ali o teu brilho nos olhos, sabe? Porque é gostoso. As pessoas falam, Márcia, mas você vai trabalhar sábado e domingo, que vai ter não sei o quê. Eu falei, gente, eu vou e eu tô tão feliz que eu tô indo, sabe? É tão bom que eu tô indo, que legal que eu tô indo fazer isso, né? Mas você descansa? Descanso, eu durmo bem, eu como bem, né? Tenho família e tal. Então, eu acho que a gente precisa criar essa motivação, né, minimamente uma disciplina, que é muito difícil para a gente ter, né, quando tem muita coisa para fazer. Isso não foi um recadinho, isso foi um recadão, já era para ter terminado. Mas eu acho que é muita coisa para dizer para as pessoas, mas assim, vivam a fonoaudiologia e vivam da fonoaudiologia, né? Ótimo, maravilhoso. Gente, uma mensagem tão potente dessa, eu tenho certeza que você que está nos acompanhando, eu aqui, né, chamei olha só, derrubei minha luz aqui. Eu aqui chamei a Márcia porque realmente eu fiquei apaixonado por ela depois de fazer o curso e aprender com ela, e eu tenho certeza que você que nos acompanha também está nessa agora, assim, é impossível não ficar encantado com tanta dedicação, com tanta entrega, com tanto conhecimento, com tanta generosidade em compartilhar, em viver tudo isso, tá, da fonoaudiologia da doutora Márcia. Márcia, eu quero, em nome dos nossos colegas, agradecer muito pela disposição. Eu sei que você é uma pessoa
extremamente ocupada, com milhares de afazeres, de você trazer mais essa contribuição para a fonoaudiologia, porque isso é perene e conta a sua história para quem quiser acompanhar e falar um pouco da sua trajetória. Eu poderia ficar mais 2 horas, eu queria falar ainda de como que foi para você montar a Plenavox, de como foi para você criar sua clínica, botar seu nome no mundo, mas o nosso tempo aqui já se esgotou por hoje, quem sabe em uma próxima ocasião. Então, muito obrigado, tá? Estamos à sua inteira disposição. E pessoal que nos acompanhou, eu gostaria de pedir que veja os nossos outros episódios, celebre conosco essas vitórias da fonoaudiologia que nós estamos sempre trazendo aqui, como nós trouxemos agora há pouco, e, como eu costumo dizer na hora de encerrar, vejo você num próximo episódio. Até mais!